Sou Valéria Palácios, consultora da Consulting Now, mais exatamente Consulting Now ABC, e hoje nós estamos aqui, eu estou aqui com os meus parceiros, o Marcos, a Adriana e a Maísa, para conversar com vocês, trocar ideias, fazer um bate-papo aqui sobre dois conceitos, dois temas muito importantes na gestão corporativa: excelência operacional e a qualificação da decisão. Mas antes, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, o Grupo UPMES, um grupo de profissionais que criam experiências estratégicas para líderes da indústria, que buscam mais clareza, melhores decisões e resultados consistentes. Obrigada ao Grupo UPMES. Bom, falar de excelência empresarial e de qualificação da decisão não são dois temas que se excluem. A excelência empresarial, ela não nasce na execução. Ela nasce nas decisões, na definição do negócio, nos objetivos e até no tipo de clientes, no perfil de clientes que a empresa quer. Nós temos o hábito, ou tínhamos o hábito, de passar muito tempo, nós passamos muito tempo acreditando que a excelência, ela viria do aperfeiçoamento da execução. No entanto, o verdadeiro ponto de alavancagem está na qualidade das decisões que antecedem a execução e estruturam toda a execução, que é priorizar, medir, estruturar, o que fazer, o que ignorar, o que não fazer. E é fundamental a qualificação da decisão antes da execução, pois a decisão estratégica, ela molda processos, ela molda tecnologia, ela molda o comercial e, principalmente, ela molda o futuro da sua empresa. E aí, para falar mais sobre esse tema, execução, excelência operacional e qualificação da decisão, eu vou chamar aqui, começar pela Maísa, e aí eu vou pedir para que ela se apresente e já me responda uma pergunta, que é: o que deve ser considerado, Maísa, para implantar as estratégias para cada departamento e áreas funcionais nas empresas? Ok, boa tarde, Valéria, boa tarde, Adriana, Marcos e as pessoas que estão assistindo a essa nossa troca de ideias. Eu sou a Maísa Alves, nas redes sociais Maísa Alves BR. Eu me apresento como estrategista e falo o tempo todo sobre estratégia. Então, não é à toa que a Valéria deu a primeira palavra a mim porque eu acho importante conceituar estratégia, né? Porque a Valéria perguntou a estratégia, como implantar isso nas áreas funcionais. Então, eu vou voltar um pouquinho no conceito, tá? Porque alguns empresários não entendem muito bem o que é estratégia. Confunde estratégia com a meta. O objetivo da minha empresa é X, e acha que isso é estratégia. E isso é parte da estratégia, tá? Então, pode ser assim, Valéria? Eu voltar aí primeiro para o Claro, conceito, e aí eu claro. respondo a sua pergunta. Eu vou fazer uma analogia, pedir assim para o ouvinte imaginar uma roda, um círculo. No meio dessa roda, no meio desse círculo, são metas. Metas, objetivos, para onde eu quero ir, quais são as minhas intenções, os meus desejos. E em volta dessas metas, aí sim, nós temos os departamentos ou áreas operacionais. Então, aqui está a meta, e em volta dos raios, você tem área de compras, marketing, finanças, produção, distribuição, as áreas, né, onde a Valéria já falou de execução, de gestão, e isso acontece nessas áreas. Quem define os objetivos?
as metas? Através do planejamento estratégico, né? Qual a minha meta de crescimento? Qual a minha intenção de lucro? Qual é a rentabilidade que eu desejo? Que fatia de mercado ou que mercado, em que mercado eu vou atuar? Todas essas decisões estratégicas são a alma do negócio, então é o centro. E essas áreas que estão em volta, que são os departamentos, eles devem ter políticas que definem como essas áreas vão agir. Então, aproveitando da introdução da Valéria, né, do gestor, de como eu vou fazer, o porquê eu vou fazer, e na consultoria a gente define, junto com o cliente, com o dono da empresa, quais são as suas políticas comerciais, quais são suas políticas de crédito. Vamos escrever a sua política de comunicação, de governança. Então, para que essas áreas funcionem, elas têm que ter políticas, e essas políticas é que vão dizer o que eu vou fazer, como eu vou fazer, o porquê que eu vou fazer. Então, o que é estratégia? Estratégia é a soma, a composição da meta com as políticas operacionais. Então, isto é definição de estratégia. Parece complexo, mas é o dia a dia da empresa, né? Meu cliente chega, como é que eu vou conceber a primeira venda? Eu já vendo à vista, eu quero 50% financiado, eu tenho X clientes que eu não atendo. Isso já é o dia a dia da empresa. Cada área tem a sua política, e essa política ela é direcionada para atender a alma, que é a meta da empresa. Então, políticas operacionais e metas, isto é estratégia. Então, quando você fala o que considerar para que essas áreas funcionem, é considerar cada um desses departamentos, cada uma dessas áreas, a gestão dessas áreas. Você falou de excelência agora há pouco, né? O quão excelente é a gestão, o quão excelente é a performance de cada uma dessas áreas, que, segundo o Michael Porter, que é a maior referência em termos de estratégia, essa, a parte interna da empresa, meus objetivos e a minha funcionalidade, as minhas competências, os meus recursos, eles são aí que moram as nossas forças e as nossas fraquezas. No que eu sou bom? No que eu não sou bom? Essas forças e fraquezas, elas atuam como? Alinhado com princípios e valores. Então, na consultoria, de cara, a gente fala, vamos identificar quais são os princípios dessa empresa? Qual é a mentalidade do dono, dos executivos, da liderança? Esses princípios, que são visão, valores, ali, entendidos com o quanto eu sou forte e o quanto eu sou fraco, é o meu ambiente interno, vivido pelos departamentos. Para que eles servem? Para atender a uma necessidade do mercado, que aí é o propósito. Se hoje se fala tanto de propósito da empresa, eu existo para satisfazer uma necessidade de um mercado. Que expectativa esse mercado tem? Então, essa força é uma força externa. Então, eu tenho que entender para quem eu vou vender, quais são as expectativas desse mercado em que eu vou atuar, se eu sou forte ou se eu sou fraca nesse mercado, isso mostra se eu sou competitivo ou não, e entender todas as forças externas, quem são os meus concorrentes, que tipo de cliente eu consigo atender melhor, qual é a qualidade desejada do meu produto, e quais são outras empresas, outros produtos que estão entrando nesse mercado e que estão combatendo comigo aí no dia a dia. Então, estratégia é esse complexo de adaptar o meu ambiente interno
a um ambiente, a um contexto, um cenário externo. Quando eu junto esses dois, aí a roda funciona. Por isso, o modelo que eu falei de imaginar uma roda. Porque a gente está falando, geralmente, nós falamos com donos de indústria. E é bem fácil de entender como é que funciona uma engrenagem, né? Na indústria. Se houver um gap, um dentinho solto em um desses pontos, a roda não vai girar. E o dia a dia do empresário da pequena empresa brasileira está colocando graxa aí nessa roda o tempo todo. Então, a estratégia é isso, é colocar graxa para que tudo isso funcione de uma forma organizada e o que a gente chama de visão sistêmica. Acho que para começar. Boa, Maísa, obrigada. E quando você falou das engrenagens e azeitar essas engrenagens, levantou aqui uma outra pergunta, mas que depois eu faço para você. Então, a gente está falando de decisão estratégica que é cliente a atender, mercado, qual mercado ocupar, que capacidade desenvolver, mas a estratégia sozinha não sustenta a excelência e ela precisa de estrutura. E aí eu vou colocar um Marcos na roda, porque a gente quer falar um pouco também de tecnologia nesse cenário. E aí eu vou pedir para ele se apresentar e eu tenho duas perguntinhas para ele. A primeira, tecnologia qualifica decisão ou apenas a acelera? Essa é a primeira. A segunda é: onde atualmente, no cenário que nós estamos vivendo, a falta de tecnologia nas empresas está consumindo margem, tempo decisório ou previsibilidade do negócio? E quanto isso custa silenciosamente por mês para uma empresa? Obrigada, Marcos. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bom? Parceiras de negócios e de oportunidades, né? Eu sou o Marcos Lazzarini, sou consultor aqui na Consulting ABC e juntos nós quatro aqui trabalhamos para apoiar o pequeno e médio empresário. E esse assunto que foi bem colocado por vocês já logo no começo, realmente é uma engrenagem, é um desenho bem claro de engrenagem, né? Na minha cabeça, no meu conceito, é muito claro. Vou investir no quê? Eu tenho que ter uma estratégia no que eu vou investir. Eu tenho que ter um conhecimento no que eu vou fazer. Veja só como é fundamental eu saber o que eu quero, saber fazer as perguntas certas, a estratégia de como fazer a pergunta certa. E nesse detalhe e nesse mundo, a gente ouve muito, né? Você vai ali, aí começam a falar dos dados, que tem que ter os dados, aí a gente vai ali e ouve falar que a informação, a dinâmica. Rapaziada, a pergunta é: sabemos usar tudo isso daí? Porque exatamente esse é o detalhe. É tanta informação que a gente, né, começa a dropar. Essa é a grande questão. Começa a escorregar, começa a cair fora. E nesse ponto, a mesma coisa é: pô, eu não invisto em tecnologia, não invisto em conhecimento, como que eu faço? Eu não atinjo o status do meu concorrente. Qual é o mercado que eu tenho que atingir? E isso tudo vai levar em consideração exatamente naquele detalhe relevante que eu gosto muito de falar, que a gente debate bastante aqui entre nós, né? Quando a tecnologia deixa de ser ferramenta para ser algo estratégico, aí sim a coisa real começa a acontecer. A gente passa a ser algo estratégico. Para quê? Quem conhece conhecimento sabe que nasce com os dados. E dados, para dar boa indicação, que acontece o quê? Tem que ser confiável. Então, se você toma ações e decisões confiáveis, você tem dados confiáveis, certo? Gente, é tudo como acabamos de falar, uma engrenagem que roda e ela é viva. E se falha um dente, vai escorregar, que é exatamente o tema lá da segunda pergunta. Para onde vai o meu lucro? Poxa vida, se eu tomo decisão errada, se eu acho que estou sendo inovador, mas na verdade estou sendo criador de causa e problema, eu não vou conseguir ir para frente. Sendo assim, né, as perguntas que você me fez são bastante complexas, nossa, e muito boas mesmo. E ela é exatamente aquilo que eu gosto lá de chamar. E até para responder esse detalhe aqui, né, eu quero deixar bem claro que
tecnologia é importante para a tomada de decisão. Primeira pergunta: decide ou só acelera tempo? Peraí, se acelera tempo para não tomar a decisão correta, não me interessa de nada a tecnologia, concorda? Essa é a grande Com questão. E certeza. se o empreendedor não entende que aquilo é fundamental para o negócio, também não adianta nada. Fazer um investimento pela metade vai trazer o quê? Resultados incompletos. Mas, se você faz o investimento da maneira correta, nos pontos que é fundamental para o negócio, da sua estratégia, ela vai impactar diretamente, pelo menos em quatro pilares do seu negócio. A primeira coisa é eficiência operacional. Olha, aqui é onde já vai embora o seu dinheiro no seu mês. Você não é eficiente. Você pode até ser eficaz, mas não é eficiente. Está indo o dinheiro embora. No mundo burocrata e burocratizado que nós estamos vivendo, e totalmente rastreado, se você não é eficiente, se você não sabe o que está fazendo, você vai ter prejuízo. E pior de tudo, que você nem vai saber onde que está o prejuízo. Outro fato importante é a qualidade de informação, que nós falamos aqui. Dados bons é informação confiável, portanto, confiabilidade nos resultados. Aquilo que a gente mais vê hoje no pequeno e médio empresário é o danado do nosso empreendedor, ele tem uma centena de chapéu. É entregador, é vendedor, é cobrador, é um monte de coisa. E ele não consegue passar isso para frente. Por quê? Ele não consegue trazer um sistema, né, que é entre tecnologia e processos, né, que sejam capazes de poder criar as pessoas, criar as entidades dentro da sua organização capazes de delegar a situação, a informação. Bom, outro quarto ponto que vem logo lá na sequência é velocidade de decisão. Aí nós vamos ouvir bastante isso na área de negócios, que a Adriana vai poder explorar, mas CRM, RP, soluções que são fundamentais e bem aplicadas no negócio, vão trazer soluções e decisões, sim, fundamentais para o empreendedor. E quarto, por último, é a escalabilidade. É isso que a gente quer, que seja escalável. Uma solução, uma empresa escalável. E empresa escalável, que a gente tem falado, que eu gosto de debater bastante, né, Valéria? É, não precisa ser Verdade. grande, mas tem que ser uma empresa escalável. O que é uma empresa escalável? Vendável, uma empresa vendável, que seja interessante para o mercado. Esses quatro pilares vai te trazer a coisa principal. Uma empresa interessante, né? Você tem que ser uma coisa interessante. Ser eficiente, ter bons resultados. Para ter bons resultados, tem que ter dados confiáveis e escalabilidade. Olha, é um resumão, gente, é um resumão bem grande mesmo, mas espero ter contribuído para as suas perguntas, Valéria. Em síntese, bem simples, com bastante simplicidade, a tecnologia ela não corrige decisão frágil. É simples assim, né? Bem, É, trazendo bem resumidamente, e bem com bastante simplicidade. E aí nós já falamos de escalabilidade, falamos de escrever políticas, como a Maísa mencionou, dados confiáveis, eficiência operacional. E aí a gente chega num ponto mais sensível, que é falar do mercado. E aí eu trago a Adriana, que já peço para ela se apresentar, mas aí já tem duas perguntinhas para a Adriana, que é: o comercial sente antes da diretoria quando a decisão estratégica é frágil? Essa é uma. A outra é como decisões estratégicas impactam diretamente a performance do comercial, que é aí o coração pulsante. Obrigada, Adri, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Valéria, a todos que estão assistindo. E como a Maísa ela trouxe uma imagem, que foi a imagem da engrenagem, e ela falou do dentinho, né? Eu vou falar de um dentão, que é a área comercial, um grande dente aí dentro da empresa, que é o motor, né? Aquele que traz o dinheiro para dentro da empresa. E olha só que interessante. O ambiente, ele molda, a estratégia molda o ambiente em que o time comercial opera. Então, Valéria, você colocou duas perguntas, né? Eu vou começar respondendo a segunda, porque aí ela vai fundamentar
a sua primeira pergunta, tá? Uhum. Se a estratégia ela molda o ambiente onde o time comercial vai operar, porque, querendo ou não, é uma grande área de execução. E a gente falou até no webinar passado, até talvez a Valéria consiga colocar em algum card aí, ou um link, para quem não assistiu poder assistir, então clica aí no link que a Valéria vai colocar para a gente. A gente comentou que vendas para, principalmente no caso de indústrias e no caso de prestadores de serviços que precisam fazer uma venda consultiva, a gente precisa do quê? De processos. E os processos nas vendas, eles são organizados a partir da estratégia que foi definida pela empresa. Então, por exemplo, a escolha do mercado em que a empresa vai atuar vai definir o posicionamento da área do comercial. Então, o comercial ele vai precisar saber para quem ele vai vender, qual é o interlocutor que ele vai buscar nas empresas onde ele vai fazer contato. Tem cliente que às vezes liga e fala assim para mim, Adriana, me ajuda a achar uma SDR. SDR é o profissional que geralmente faz a abertura dos contatos nas empresas, né? Aí eu pergunto, tá, você já tem uma lista? Você tem o processo? Você tem o script que ela vai... Não, não tenho nada disso. Então, fica inviável ela começar, você contratar essa pessoa agora. Primeiro você precisa ter essa estratégia, depois o processo, as ferramentas, como bem disse o Marcos, né? A gente tem aí dentro da área comercial o CRM, nós temos os chatbots, os sistemas de omnichannel, temos muitas tecnologias para fazer prospecção hoje em dia, as inteligências artificiais estão fazendo contato, recebendo contatos, mas muitos empresários vão, né, como a Valéria comentou, da decisão frágil, né? Por exemplo, vou contratar inteligência artificial. Se você não tiver toda essa estruturação, como que essa inteligência artificial vai poder responder? Não terá como ela fazer uma resposta viável sem ter a estratégia definida, o processo definido e todo o restante. Então, já meio que respondendo, né, as duas perguntas em uma, Sim, o time comercial não vai suportar uma decisão frágil, porque ele vai ficar sem saber o que fazer. Vai ser aquele vendedor que vai falar, tá, o que você quer que eu venda aqui? Ele vai fazer essa pergunta, né? Qual é o produto que eu tenho para vender? Se ele não se sentir seguro para fazer essa venda, ele vai passar essa insegurança e automaticamente o cliente não vai comprar, porque não sente firmeza na empresa. Isso é básico, né, da área comercial. Então, a estratégia, ela realmente ela é importantíssima, seguida dos processos, aí as ferramentas, né, e o treinamento, que é primordial aí para que todos os colaboradores façam o melhor uso de tudo isso e tragam o resultado para a empresa, seja aquele dentão da engrenagem que eu falei, que vai girar o motor da empresa e fazer a empresa ter os resultados que ela deseja. Ficou claro obrigada, aí, Adri. Valéria, do jeito que eu expliquei Ficou, aqui? Então, tá ficou bom. sim. E aí nós, em geral, escutamos que o mercado é o espelho da decisão estratégica, né? Eu prefiro dizer que o mercado ele é a resposta da sua decisão estratégica, porque ele vai falar, ele vai gritar e vai reagir, é isso. Porque é pensar lá na ponta, não é? O seu cliente final, seja você um B2B ou um B2C, é lá na frente que a sua estratégia vai ser confirmada. Exato, é o resultado, né? O resultado vai mostrar a eficiência do seu processo, da sua estratégia. Exatamente isso, né? Obrigada, Adri. Eu queria fazer E uma aí, parte aí nessa oh, questão vai. de resultado, porque o que a Adriana falou casa bem com a fala
do Marcos, que falou de tecnologia, né? Porque como é que eu vejo o resultado? Através da tecnologia, por exemplo. Então, a Adriana citou CRM, ERP. Hoje nós tivemos uma conversa com uma empresária que ela disse assim: eu não tenho segurança de que a lucratividade que eu tenho é real. Eu não tenho clareza se eu não estou trocando dinheiro. Né? E aí, quando o Marcos foi falando de tecnologia como o suporte da estratégia, tem tudo a ver com quando eu falei que para que a gente toma as decisões? As decisões elas têm que analisar nossas forças internas frente a esse mercado que a Adriana falou, o contexto onde a gente está inserido, porque é a competição, né, que faz com que a gente cresça ou decline, né? E como que a gente então mede isso? Através da tecnologia, né? Então, tudo isso que a Adriana falou e o Marcos falou, como que a gente vai analisar os dados ou de vendas ou resultados financeiros e outras metas se a gente não tem a tecnologia? Então, a tecnologia, ela é quem vai mostrar esse resultado que a Adriana falou, né? E ele permite a gente fazer a análise interna e também entender o mercado. Imagina hoje, sem tecnologia, como que a gente ia saber como é o comportamento do mercado, as preferências do consumidor? Então, né? É, é, então, o que é mais? Qual é a engrenagem, o dente maior? É o dente da tecnologia ou o dente de vendas? Pensando como estrategista, todos os dentes devem trabalhar com a mesma estrutura para o mesmo objetivo, mas precisam ser pensados, precisam ser analisados, e a análise é permitida através do suporte da tecnologia, e eu achei que integrou bem o que os dois falaram. Obrigada, Maísa. E aí, faz todo sentido, né? Se a gente, inclusive, nós estamos falando de empresas como um ecossistema. E aí, nós já falamos até agora de excelência operacional, qualificação de decisão, decisão estratégica, falamos de processos estruturados, processos comerciais estruturados, falamos de tecnologia, e eu fico pensando em empresário brasileiro que já tem uma vida atribulada com tantas coisas, escutando de nós, consultores empresariais, todos esses conceitos. E aí eu tenho uma provocação para vocês. Tudo isso não é teoria demais para a realidade do empresário brasileiro que está aí tentando a sua estratégia sem saber que tem esse nome. Tecnologia é um termo totalmente reconhecido, mas não conceitualmente correto, porque tecnologia é entrar no TikTok e no Instagram. Então, a pergunta é essa: não é muito conceito, não é muita metodologia para mais para esses empresários da realidade brasileira? É, quando isso daí passa a ser um negócio cansativo, né? Aí sim, é mais um problema. Mas quando ele entra no modelo, no processo normal da empresa, entra no seu dia a dia, é, você vai encontrar as tecnologias que elas vão trazer resultados. Que o grande interesse lá da tecnologia é ser o quê? Acessível, ser simples, facilitar, trazer o obscuro para o lado visível, né? E então ela tende a facilitar. O que exige é que o empresário hoje tem que entender que o mundo mudou. Os anúncios não estão mais no jornal, estão numa rede social. Ah, eu não gosto de rede social. Eu, por exemplo, tenho minhas limitações. Mas por quê? Ah, é perda de tempo. Mas o mundo mudou, gente. E o obscuro, né, está lá. Então,
Virar as costas para isso daí é um grande erro. Virar as costas e dizer que isso não é mais para mim é um grande erro mesmo. Agora, se o empresário está tendo dificuldade, ele tem que ter a humildade de trazer pessoas capazes de explicar aquilo para ele, porque é fundamental hoje, né? Hoje não tem como. A gente é rastreado e rastrear e as informações estão aí. Saiba usar que você vai ter grande sucesso. Essa é a minha visão. Maísa? Eu, como educadora executiva, ex-professora universitária, eu preciso sempre estar atenta para que os conceitos ah, eles se tornem palatáveis para um administrador quando eu estiver no papel de consultora, por exemplo, não de conselheira ou nem de treinadora. Mas o dia a dia das empresas, ele já está moldado pelas filosofias organizacionais, mesmo se isso parece teoria, ele não entende como a teoria, é o dia a dia dele. Por exemplo, eu citei o Porter. Diversos industriais já ouviram falar de Porter. Pode não conhecer as forças, mas ele sabe quando está entrando um competidor novo no seu mercado, quando existe um produto que está substituindo o produto dele, mesmo sendo um produto que nem é aquilo do seu setor, não é aquilo que ele vende, mas ele sabe o conceito de produtos substitutos, ele sabe no que ele é forte, no que ele não é forte, quais são os recursos melhores que ele tem, se ele é bom na gestão financeira, ou se a qualidade do produto dele a sensação da sua empresa, mesmo sem ele entender conceitos de balanço de scorecard, nem saber quem é o autor disso, mas o que essa teoria traz? Que é preciso analisar indicadores. Então, quando ele pega o RP dele, vê no final do mês o seu DRE, quanto eu lucrei, qual foi a melhoria de um mês para o outro, qual é o percentual do meu estoque representando isso no meu faturamento. Tudo isso é BSC, sem ele precisar entender. Então, por exemplo, no Porter, poucas pessoas sabem que o livro do Porter, Estratégia Competitiva, olha o nome desse livro: Técnicas para Análise de Indústria e da Concorrência. Então, as teorias, filosofias organizacionais foram feitas no chão de fábrica. Então, por que usa-se a fábrica? Porque a fábrica é mais fácil de você medir resultados, é mais fácil você medir um processo produtivo do que o resultado de um serviço, né? É mais palpável, o dado é mais claro, mas a realidade do empresário, ela é moldada em quê? A estratégia é montada em quê? Em fazer análise. Então, análise é aquilo que uma consultoria traz quando ela entra numa empresa. Vamos analisar o seu mercado, a sua estrutura, suas forças internas, suas forças externas, os seus valores, os seus propósitos. Então, não é teoria, Valéria, porque o industrial brasileiro, ele tem desperdício na produção, ele falta clareza de direção, ele precisa entender melhor como reduzir o seu custo, como melhorar os seus processos e tomar melhores decisões. Em termos de teoria, isso foi escrito lá atrás, na teoria da qualidade, Toyota, Deming, melhoria contínua, padronização de processo. Então, no dia a dia, treinar pessoas, desenvolver padrões, analisar indicadores, desenvolver uma cultura forte, não é teoria, é a dor
de todo empresário, e então é palatável o empresário entender que se ele fizer análise da sua indústria, ele vai criar estratégias mais claras e as decisões dele operacionais de como funciona cada engrenagem vai ser muito mais clara. Então, parte tudo da análise, que eu chamo, que eu falo muito nas minhas redes sociais, que é de pensar o negócio. E é isso que nós, como consultores, fazemos. Ajudamos o empresário a pensar o negócio, porque o Marcos falou, se ele não tem esse conhecimento, ele traz alguém para ajudá-lo nesse conhecimento. E é isso que a gente faz, ajuda o empresário a pensar o seu negócio e entender que o dia dele, o dia a dia dele, a graxa que ele está colocando já é parte da estratégia. Se eu não compliquei mais o negócio. Adri, você quer complementar? Rapidamente, concordando com a Maísa, com o Marcos, a performance comercial, ela é uma consequência da decisão estratégica, né? Então, quando a empresa ela define aonde ela vai jogar, para quem que ela vai vender, como ela vai entregar, ela faz todas essas definições, fica muito mais fácil. Quando ela não define, onde o time tem que lutar muito e acaba vendendo pouco. Então, resumão mesmo, o resultado, né, que a gente falou aqui do comercial, ele é um reflexo direto das decisões do empresário e da liderança que está conduzindo essa decisão estratégica no dia a dia. Perfeito. Lógico que tem uma coisinha ou outra ali que é do vendedor, que está iniciando, ou outro que não fez o que deveria fazer, mas isso é coisa que a liderança vai ter que ir resolvendo no dia a dia, né? Se a E aí eu estratégia está pergunto, pronta, é isso. e aí eu trago para vocês, então, uma segunda provocação que me ocorreu agora. Nós, na Consultinal, nós temos a nossa metodologia de alto desempenho, são os 5 pilares: estratégia adequada, processos bem definidos, liderança, gestão de pessoas, tecnologia. Baseado nesses 5 pilares e tudo que foi dito até agora, processos comerciais, performance comercial, excelência, execução, aí eu pergunto, e se o líder da empresa, já que nós falamos de processos, e se o líder da empresa for o principal gargalo da decisão? E aí? Alguém se habilita? Olha, em vendas eu diria que isso tem um impacto grande e tem um erro que, olha, eu diria que 90% das empresas cometem esse erro. Elas começam a crescer e elas pegam um ótimo vendedor, por exemplo, para ser um líder. E eles se tornam um péssimo líder de vendas, né? Porque não tem treinamento, não tem capacitação, não tem o chá que a Maísa explica tanto, né? Conhecimento, habilidade e atitude para ser o líder na área comercial. Então, liderança eu acho que dá um outro webinar, hein, Valéria? Também acho. Não tenho a menor sombra de dúvida que Mas você sabe, liderança, ela pode fazer toda a diferença, mas ela também pode ser um gargalo importante. Marcos, desculpa, te cortei, pode seguir. sim, não, eu estava falando e o chá é fundamental. Isso daí eu uso na minha vida pessoal, na criação dos filhos, nos meus negócios, e realmente esse é um outro webinar que eu estou vendo, uma grande oportunidade no mercado, entre nós aqui, né? Estou comentando contigo porque eu tenho percebido que as empresas estão passando por um processo muito grande de transformação, principalmente as empresas aqui no estado de São Paulo, e que o dono realmente perdeu time, ficou muito tempo trabalhando e perdeu time. E aí surge a necessidade, na minha visão, de como o empresário entender que está na hora dele profissionalizar a gestão do negócio dele, trazer profissionais capacitados para fazer a gestão do negócio dele. Então, profissionalizado, criar a estrutura do C-level, que a gente gosta de ouvir tanto, criar o gestor que vai, e ele, né, tem o modelo, o processo, o conhecimento do negócio, e essa pessoa vai começar a
entender e gerir a operação, porque isso nossa, essa pergunta que você fez é clássica, né? O cara, na hora, ele cresce, e aí, como é que faz para explicar para ele que ele tem que sair? Mas existe, com isso tudo, né, eu vejo que existe essa necessidade do mercado, de como o empresário ter a humildade de trazer essa questão de profissionalizar a gestão dele, ou direta ou indiretamente. E para isso tem a Eu, consulting now também, não é? e por isso estamos aqui, Maísa, né? você quer complementar, Maísa? É, bem, tudo isso que a gente falou, né? Tem autores para tudo isso, né? Mas tem um autor mais moderno que ele fala que a melhor decisão estratégica, ela tem que ser baseada em diagnóstico profundo. E aí você falou de consultinal, é o que a consultinal faz, um diagnóstico profundo. Então, tudo isso que a gente falou, capacidade da nossa área de vendas, forças internas, forças externas, necessidade de tecnologia e oportunidades tecnológicos, processos que a gente nem falou tanto, que é uma área, né, onde que você tem bastante sapiência e a gente pouco trocou, então sugiro também um outro webinar sobre processos, né? Então, ele fala que esse diagnóstico profundo é é um diagnóstico da excelência na gestão. E aí, quando você traz liderança, o que esse líder ele precisa fazer? Buscar a excelência no longo prazo. Se o seu líder ele não tem essa visão da excelência dia após dia, mês após mês, ano após ano, ele está trabalhando para um mercado que, como o Marcos falou, pode estar indo embora, que pode estar em declínio, né? Cada estratégia é criada para um ciclo da empresa. Ela é uma empresa entrante, é uma empresa em crescimento, é uma empresa madura, é uma empresa em declínio. Para cada ciclo, existe decisões diferentes em produtos, em vendas, em entrega, em estoque, em operação. Então, o líder, ele precisa conectar essa operação, essa excelência, com uma cultura de longo prazo. E a cultura é essa mentalidade que vai fazer com que se alcance o resultado no longo prazo. Então, você falou, se o líder for o gargalo, se ele não pensar no longo prazo e se ele não está cruzando a operação com a estratégia, ele está realmente quebrando uma engrenagem, ele vai fazer a roda parar de rodar e, inclusive, vai atingir fatores emocionais, fatores psicológicos, que está acontecendo hoje em dia, não é à toa que está aí governança, ESG, NR1, práticas para solucionar as deficiência desse líder. Então, também sugiro que a gente faça um webinar sobre liderança, porque tem muita coisa para a gente falar, e então, ou o CEO, o dono da empresa, o líder, se ele for o gargalo, ele vai levar a empresa dele à barracota. Isso. Obrigada, Maísa. E você comentou que a gente nem falou tanto de processo, falamos bastante de processo, processo comercial, processo de decisão, processo de operação, de execução, tudo isso é processo. É ele que vai traduzindo aí e unindo as cadeias, digamos assim. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Então, hoje nós falamos que decisão qualificada não é um ato isolado. Uma decisão qualificada também não é uma percepção isolada. Uma decisão, ela nasce na estratégia, ela é sustentada por processos, sustentada, potencializada, embarcada pela tecnologia e é validada pelo mercado. Essa é a chave. A sua estratégia, quem valida é o mercado. A decisão qualificada é uma leitura estruturada da realidade que também é moldada pela cultura organizacional, como a Maísa deu uma pincelada aqui, a cultura organizacional da empresa, que define o que valorizamos, o que priorizamos e o que nós consideramos como aceitável para decidir. E também baseado nisso, o que nós devemos ignorar.
Então, se essa conversa te provocou, se essa alguma reflexão, se você ficou com alguma dúvida em algum conceito, em alguma abordagem que foi trazida aqui, faz parte mesmo desse momento. Fala com a gente, nós da Consultinal estamos sempre à disposição para aprofundar esses conceitos, te ajudar a traduzir o conceito, a teoria em prática. Nós temos os nossos serviços, nós temos o diagnóstico empresarial, que é uma análise profunda e revela todas as respostas de tudo que a gente falou por enquanto sobre esses assuntos, tá? Siga-nos nas redes sociais, nós temos o nosso site, eu vou colocar o endereço aqui, as nossas páginas do LinkedIn também estão lá inscritas no nosso site. E aí a gente agradece a presença de vocês e até a próxima. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Valéria e os Obrigado, amigos. gente. Até a próxima. Obrigada a todos.